E aí, tudo bem? Hoje um vídeo um pouco mais difícil, onde eu vou falar da minha experiência de falar em público, de dar aula, de consumir a carreira com uma doença inflamatória. Meu nome é Daniel e eu ajudo pessoas a terem sucesso falando em público, de preferência se divertindo com isso, mas nem sempre é muito fácil se divertir, principalmente quando você está com alguma dor, quando você está com algum problema, um problema de saúde, consumindo as suas energias. Eu tenho uma doença inflamatória há 25 anos, chamada doença de Crohn, uma doença inflamatória intestinal, na qual os meus anticorpos se revoltam e atacam as minhas tripas lá dentro, e aí é uma encrenca, elas ficam inflamadas e eu fico com muitas urgências para correr para ir ao banheiro e resolver aquela questão, e eu não preciso entrar mais em detalhes, né? Por causa disso, eu tenho um enorme currículo em medicações, em intervenções, em exames. Não sei se você sabe o que é uma colonoscopia, mas é uma endoscopia que vai pelo outro lado. Exatamente. Então, eu já fiz uma dúzia desses exames, né? Tem que tomar um preparo e passar a noite, amanhã no banheiro, né? Chegar lá limpinho para a pessoa poder olhar para ver como é que está a inflamação diretamente. Teve uma vez que eu fiz uma endoscopia e uma colonoscopia ao mesmo tempo. Talvez eles se encontrassem, mas faltavam ainda uma meia dúzia de metros, né? E também não é exatamente ao mesmo tempo. A verdade é que você ganha um monte de experiência com medicações e com exames. Eu já tive a minha dose de internações, sei lá, 6, 7 internações, 4 cirurgias abdominais, 2 obstruções. Sabe o que é uma obstrução? Quando você come e trava, não passa mais nada. E aí você vai e fica, né, vomitando, sai só a aguinha. É bem tenso, tá? Uma vez, porque fica estreito, né? Com a inflamação, inflama, desinflama, vai ficando estreita a parede do intestino delgado. Se bem estreita, aí não passa mais a comida, entope. Entupi uma vez, qual é o jeito? Cirurgia. A outra vez, as cirurgias causam aderências e eu tive um nó nas tripas, né? E aí, entupi de novo, outra cirurgia de emergência. Dor, né? Medicação. Você acaba... arranquei um pedaço do intestino também, chamada ressecção. Eu tinha 33 anos, né, quando isso aconteceu. E essa é a história. É uma doença que não tem muita... não mata tanto assim, mas o índice de morbidade, quer dizer, de internações, de medicações, de exames, é muito alto. Eu convivo com isso há 25 anos. Tá me vendo aqui gordão? Não, pois é, isso aqui é o maior peso da minha vida, tá? Tô com 76 quilos, tenho 1,80 m, é o maior peso da minha vida. Há 5 anos atrás, para trás, eu pesava 13, 14 quilos a menos do que eu tenho hoje. Se você for no meu Facebook, ou ver meus primeiros vídeos aqui no YouTube, você vai me ver bem mais magrinho, 10 quilos a menos. Eu tô numa fase melhor. Então você tá curado? Não, essa fase vai ser uma fase. Ela vai passar em algum momento e eu vou ficar doente de novo, porque é uma doença crônica, né? É uma doença incurável. Ela tem um tratamento de controle, mas ela não tem cura. Então eu trabalho para ficar com uma qualidade de vida melhor, né? Faço medicação, tomo suplementos, tomo um monte de medicação, tomo uma injeção na barriga de um imunomodulador, chamado Mira, tomo a cada 8 dias na barriga, tomo suplemento ferro, suplemento vitamina D, suplemento B12, tomo um remédio para essas urgências de ir ao banheiro, bem, tá faltando coisa aqui, tomo mais coisas, suplementos alimentares. Fiquei depois dessas cirurgias todas sequelado, no sentido de não posso comer glúten, né, trigo, tem que evitar leite, milho também por alguma razão me faz mal, sabe, pãozinho, café com leite, de jeito nenhum, né? Não posso tomar um pãozinho com manteiga. Uma vez me serviram, tava numa reunião, aí veio uma pessoa toda simpática, né? Servia aqui, sabe aqueles sanduichinhos de pão de forma com queijo, que ficam atrás do triangulinho? Pois é, me serviu um copinho de leite e o sanduichinho num prato. Era uma amiga minha, falou: Daniel, aqui o lanche pra vocês. Eu falei: querida, a única coisa que eu posso comer aqui é o prato. O resto, tudo me faz mal. Então, essa tem sido aí a vida, como eu tô falando. Nesse momento é um bom momento, né? Eu tirei a vesícula há uns 3 anos atrás, e eu nem conto isso entre as cirurgias, porque doeu menos que tirar o siso, tirar a vesícula. Foram 2 semanas em casa bem tranquilas, né? Se você tem vesícula aí, fica a dica, essa cirurgia é muito legal, você pode tirar, dá umas férias.
E essa é a encrenca aqui que eu preciso lidar. Ao mesmo tempo, trabalhar, né? Me empolgar, trabalhar com a carreira, cuidar, ter minhas responsabilidades na igreja, com a família. Como é que trabalha com isso tudo? O ânimo, dá para manter o ânimo alto? Dá, né? Espiritualmente, a comunidade, tudo isso ajuda. Mas, mesmo assim, eu botei lá meu pezinho na depressão. Tive uma depressão leve, minha esposa me levou ao psiquiatra, eu não queria ir, achava que não precisava. Hoje eu sou agradecido a ela, né? Eu tomo uma medicação, tomo Lexapro, 10 miligramas por dia, não é muito, mas está lá, faz diferença, eu sou agradecido. Já que a ansiedade tem a ver com as encrencas que eu enfrento. Bom, mas ainda assim você fala em público? Falo, eu me divirto, eu gosto disso. Esse é o bom stress, né? O stress legal para mim. E eu me divirto. No entanto, outros, né? Eu já tive funções de responsabilidade, né? Fui gerente, já fui secretário lá no Tribunal de Contas, tive uma equipe de 30, 40 pessoas por 1 ano e meio sob minha responsabilidade. Tinha coisas legais, bem legais, e tinham outras que me causavam muita ansiedade. Então, depois de um tempo, eu entreguei a função. Falei, não consigo, não dá mais. E entreguei a função, fui trabalhar com outros projetos, outras coisas que eu gosto também, mas com menos responsabilidade. Eu precisasse lidar, não conviver tanto com a ansiedade. Então, de alguma forma, foi limitadora, né? De uma viagem para fazer para a Índia, para fazer um curso lá, eu não fiz por causa da alimentação. Mas, no geral, eu viajo bastante. Eu tenho a honra de já ter passado mal em 3 continentes diferentes, em 11 cidades, em 7 países diferentes, porque eu viajo mesmo assim, né? E às vezes eu passo mal. Então, como pessoa chique, eu já passei mal em Paris. Que coisa chique, legal. Em Paris, passei mal lá, né? Para isso, eu levo quase uma farmácia junto comigo. Então, na verdade, a farmácia da esquina que pode morrer de inveja, porque os meus medicamentos são mais bem providos do que aquelas pobres coisas que eles têm lá na estante deles. Acaba ficando íntimo, né? Aprendendo uma espécie de médico sem formação. Num sentido, você aprende a lidar, né? Eu posso falar que eu tenho amizade com vários médicos, né? Que você frequenta tanto. Tem um cirurgião amigo aqui em Brasília. Eu chamo, eu preciso falar com o meu cirurgião. Como é legal, né, Chico? Se puder falar com o seu cirurgião. Pois é, esse cara já me operou 3 vezes, já podia pedir música aí no Fantástico. De tanto que ele já abriu. Podia instalar um zíper aqui na barriga, que ia ser mais fácil para ele olhar e trabalhar. Teve uma vez que eu estava com sintomas pesados e o exame de imagem não aparecia. Eu engoli uma cápsula endoscópica, né, para filmar lá por dentro. Eu tive um filme que me viu profundamente. O problema é que a cápsula não passou, ficou lá comigo 6 meses, porque estava muito estreita a passagem. Só saiu na última cirurgia, esse vídeo. Então, essas são as coisas que a gente vai lidando ao longo do caminho, tentando trabalhar com o estresse. A questão é que meu nível de energia também é mais baixo, né? Eu me sinto fadigado com mais frequência. Fora o fato de que eu lido com essas urgências de ir ao banheiro, né? Na maior parte dos dias, na maioria dos dias, na verdade. Então, quando você vai ao banheiro e não é? A questão ali é mais líquido, você tem que... Isso leva seus eletrólitos lá e você se sente mais cansado, mais desanimado. E isso é todo dia, não é todo dia, mas é a maioria dos dias. É curioso, te dá uma visão diferente da vida também, né? Quando alguém chega, eu não pude vir porque eu tive uma dor de barriga essa noite. Sério? Tá bom então. E no fundo você sabe, amigo, bem-vindo ao meu mundo, né? É isso sempre. Então, e você se torna mais resiliente também. Você aprende a valorizar algumas questões. Falar que cada elemento da vida fica mais... Bem, eu não cheguei lá ainda, mas você aprende que você não pode contar com o dia de amanhã. Né? Você até planeja e torce, porque você não sabe se vai vir alguma emergência ou não vai. Né? Até hoje eu cancelei uma viagem planejada. Outras vezes eu fiquei com sério receio de ter que cancelar, mas não aconteceu. Já viajei passando mal ou doente algumas vezes, mas orientado, né, à distância do médico a tomar determinadas indicações, mas no geral isso não me parou. Já fui a muitas reuniões de trabalho com dor, com cólicas enormes, passando mal, com analgésicos e, bem, sorrisão, né, no rosto e aguenta aquele negócio lá. O show precisa continuar, né? O show precisa continuar. Dizia lá o Queen. E a gente vai nessa, acaba aprendendo. Isso trabalha. A doença crônica, a doença inflamatória, vai trabalhando o caráter. Estou dizendo aqui que minha questão é de um sofrimento enorme, porque eu sei que há pessoas que passam
por coisas muito mais difíceis. Morrem até em doenças mais limitantes, bem mais limitantes do que a minha, né? Essa é a minha experiência com a doença inflamatória. E qual é o lado bom? O lado bom é que te treina. Treina a sua cabeça, treina seu corpo. 3 semanas atrás eu tive Quando você pega uma bactéria, é muito pior, né? Porque você tem a propensão a inflamar. Então os sintomas são bem mais fortes. E eu tinha um curso marcado sobre falar em público, né? num órgão aqui em Brasília. E eu pensei, caramba, eu não vou. Foi tão difícil achar esse horário, eu não vou. Cara, eu orei, eu meditei, eu visualizei, eu consegui comer uma banana, né, no dia todo. Falei, eu vou. Eu fui, foi ótimo, a adrenalina me sustentou ali, terminou. Deus, obrigado. Eu cresci. Se eu não tivesse ido, todo mundo teria compreendido também. Seria lícito não ir naquele dia. Mas é o tipo de desafio que eventualmente todo mundo enfrenta aqui e ali, né? Mas nós que temos problemas de doenças inflamatórias enfrentamos mais e aprendemos a lidar mais. Aqueles que não quebram de vez, né? Não entram em depressão profunda e não ficam à margem, alguns param de funcionar mesmo, né? E ficam meio à margem, mas os que não quebram desenvolvem um caráter mais forte, mais resistente e eventualmente até conseguem bons sucessos aí na vida. Então, estou aqui compartilhando, abrindo aqui o meu coração do que eu enfrento. Se você passa por questões assim, eu conheço pessoas que passam por questões assim, há esperança. Volta e meia alguém vai falar comigo, porque o filho, porque o sobrinho, e isso faz parte. Dá para superar? Dá. O preço qual é? É maior. Ou não. Porque se você treinou mais o coração e aparece algum desafio, treinou a cabeça, treinou o caráter, e aparece algum desafio, você não desmorona com a mesma facilidade que outras pessoas. Que você sabe que a luta, que a guerra é o seu todo dia. Então aconteceu isso. Manda. Tamo aqui, ó. A gente mata aqui, leva adiante. Porque você não é feito de vidro. Ok? Um abraço. Tem que se aceitar, né? Dá trabalho, mas depois que você passa por isso, se divertir fica muito mais fácil.